Amém. A graça e a paz do Senhor, amém? É a paz ou a paz? O pessoal brinca comigo com esse sotaque de carioca, não tem jeito, né? Mas o importante é verdadeiramente a paz. A paz do nosso Deus. Não como ela é falada, mas como ela é vivida. Glória a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que Ele venha nos abençoar nessa palavra desta manhã. Pai querido, Deus soberano, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença. Ó Deus, já entoamos cânticos, ó Deus, que exalta o Teu santo nome. Toda adoração é dada a Ti, Senhor. A Tua presença se faz neste lugar. Ó Deus, sim, ó Deus, desde os primeiros momentos, ó Deus, que nós entramos por essas portas, ó Deus, cada irmão, Senhor, ó Senhor, em cada comunhão, nós sentimos a Tua presença, ó Pai. Ó Senhor, receba agora, Senhor, nosso coração. Ó Deus, que ele esteja aberto, Senhor, para receber a Tua palavra. Ó Senhor, como ela mesma já diz, que ela não voltará para si vazia, Senhor, antes ela fará aquilo, Senhor, pelo qual ela foi destinada, Senhor. Nós cremos que essa palavra há de frutificar em nossos corações, Senhor. Toma a nossa vida, que não seja eu a atrapalhar a atuação do Teu Santo Espírito, mas tenha total liberdade em nosso meio. É o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra. Essa semana foi uma semana bem trabalhosa e tivemos até uma surpresa do culto ser mais cedo. Amém. Mas isso não tira de nenhuma maneira aquilo que está no nosso coração. Pode vir adversidades, como essas doenças e coisas impostas pelo governo, não tem problema, porque na verdade não é onde nós estamos, mas como nós estamos. Porque pode ser que existam, creio que não, eu quero crer que não, pode ser que existam pessoas que estejam dentro das igrejas, ou até aqui mesmo, que talvez não estejam com o coração tão aberto assim. No entanto, o que Deus quer falar para nós, né, que é um coração contrito e quebrantado, Ele verdadeiramente não despreza. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 3. Apenas o versículo 3 que eu pretendo no final ainda fazer uma leitura ainda melhor nesse texto. Os irmãos que acharam podem dizer amém? Quem não achou, diga misericórdia. Bem fácil, né? Os evangelhos, bem fácil. Então, João capítulo 21, no versículo 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Você pode repetir comigo esse último versículo, a sua última parte aqui do texto? E naquela noite nada apanharam. Mas pode ser um pouquinho melhor, não pode? Vamos lá. E naquela noite nada apanharam. E a gente começa a analisar esse texto, para quem leu e já conhece essa história toda, sabe que ali se encontram os discípulos, os apóstolos do Senhor, que após terem sofrido uma experiência triste de ter perdido a Jesus, alguns ainda comentavam entre si: Senhor, mas para onde nós iremos? E como é que vai ser depois da sua morte? E agora chega nesse determinado momento em que Jesus, ele é crucificado,
Depois de terceiro dia, ele ressuscita, mas aí fica aquela tristeza, perdemos o Senhor. Ele agora já não anda mais conosco, ele agora já não está mais para nos orientar como deve ser, como nós devemos viver. O que vai ser de nós agora? Como vai ser as nossas vidas? Alguns até conversando com Jesus antes de sua morte, falam: Senhor, mostra-nos o Pai, já que o Senhor vai embora, já que um dia o Senhor vai nos deixar, o Senhor vai morrer, mostra-nos o Pai. Filipe falando isso para com Jesus, e Jesus ainda falando: Filipe, entendeu? Que veio a mim, veio ao Pai. E a verdade é que aqueles homens estavam vivendo ali momentos de profunda tristeza, porque já não tinham mais o Senhor junto com eles. E às vezes eu fico pensando, né? Porque cada um de nós não estamos aqui nessa terra vivendo só um mundo de alegria, né? Um mar de vitória. Nós temos vitória, mas também temos lutas, e também temos tristezas. Às vezes quando nós perdemos um ente querido, um parente, né? É aquela tristeza, porque muitos até morreram, mas nós sabemos que eram irmãos em Cristo, vão estar no céu, nós iremos encontrá-los. Mas os outros sabemos que vão perecer, e por ainda não tomar uma atitude de encontro com o Senhor Jesus, nós não temos esperança nenhuma de encontrar essa pessoa no reino dos céus. E a realidade é que quem morreu e já está em outro mundo, mas aqueles que ficam sentem a dor da perda. E a perda, ela é algo que traz muita tristeza. Às vezes você vai perder um trabalho, um emprego, e você vai ficar triste porque de repente você não estava esperando receber aquela notícia, e você vai ficar triste porque, e agora, como vai ser, né, o meu sustento? Tinha tudo preparado, eu tinha um projeto, um sonho de vida, que eu ia continuar nesse emprego, eu ia galgar patamares maiores, eu ia receber uma promoção, mas agora eu fui demitido, e como é que vai ser? Ou alguma notícia ruim. De qualquer forma, as pessoas se entristecem. E como Jesus mesmo tinha dito que no mundo tereis aflições. Mas qual é a palavra do Senhor para nós? Mas tende bom ânimo. Ou seja, você pode ter tristeza, mas o teu lugar não é no chão, abatido, entristecido, cabisbaixo e sem ter forças para levantar, porque aquele que está em Cristo, aleluia, recebe forças. Aquele que está em Cristo tem a vitória em suas mãos. Aquele que está em Cristo tem a esperança. Aquele que tem Cristo tem a vida, e a vida é eterna. Se nós formos parar para pensar, a nossa vida nessa terra, ela é passageira. Então tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos, seja material, seja relacionamento, tudo isso aqui vai passar, não tem jeito, vai passar. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos, nenhum dos irmãos vão estar aqui sentados nessas cadeiras. É fácil dizer isso, né? É lógico, porque a vida ela é passageira. Mas o que você está construindo na sua vida que seja permanente? A palavra de Deus fala que não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntais tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Sabe, então devemos focar naquilo que é de cima, pensar nas coisas que são de cima. Precisamos viver nessa terra, trabalhar, dar um conforto para a nossa família. É necessário, é bom, mas nunca se esqueça da sua vida espiritual. Nunca se esqueça da sua vida espiritual, porque a sua vida espiritual, ela é eterna. Agora, a daqui, ela é passageira. E voltando a falar sobre tristezas, sobre estar cabisbaixo, era um momento em que os discípulos estavam vivendo. E ali aqueles homens foram para a praia. Muitos deles eram pescadores, como Pedro, como João, como André. E ali eu não sei o que eles estavam pensando naquele momento, mas eu imagino que eles estavam ali, sabe, entristecidos,
com aquela angústia profunda, porque perderam o mestre, perderam o Senhor. E agora Pedro vira para os seus amigos, seus colegas de ministério, e ele pensando assim: não tem nada para mim fazer mais. Esse ministério, tudo que aconteceu, tudo que ocorreu, já sei. Vou pescar. Vou voltar para o mar. Lá pelo menos é o meu lugar seguro. É aquilo que eu sei fazer. É aquilo que me traz, sabe, conforto. Vou voltar para o mar, porque lá é a minha praia. Vou voltar para o mar, porque eu tenho habilidade com isso. E muitas das vezes as pessoas que estão mais próximas acabam aderindo. Por isso que nós devemos escolher muito bem as nossas amizades. Porque se você cola com alguém que está triste, cabisbaixo, meu irmão, se você não for uma pessoa firme e forte nas suas convicções, você acaba ficando triste com a pessoa. Você acaba pensando igual a pessoa. É por isso que é bom você colar com homens e mulheres de Deus, com pessoas que estão sempre, sabe, dispostas, pessoas que estão ali alegres, pessoas que têm uma vida, uma visão de vitória, de esperança, sabe? Por isso que nós devemos escolher muito bem pessoas com quem nós andamos. Aí você vai chegar para uma pessoa e pergunta: e aí, meu irmão, tudo bem? Ah, tá indo, né, irmão? Tá indo. Queridos, para que nós vamos colar com uma pessoa desse jeito? Ou a não ser que você seja uma fogueira para incendiar essa pessoa. E é isso que Deus quer realmente, verdadeiramente de nós, certo? Mas ali Pedro, ele achava que o mar, o barco, a pesca seria a melhor solução para a sua vida. Ele estaria entrando novamente na sua zona de conforto, no seu status quo. Zona de conforto. Ele estaria ali tranquilo, porque era o que ele sabia fazer. Seria algo prático, fácil, normal. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui, no texto de João 21:3, que naquela noite nada apanharam. Nada apanharam naquela noite. Ah, querido, sabe quantas das vezes nós, às vezes, insistimos em coisas que já não pertencem mais ao nosso convívio. Quantas das vezes nós somos insistentes, não é mais para nós estarmos ali, não é mais para nós fazermos aquilo, mas nós insistimos porque nós achamos que ali é o nosso lugar, ali é a nossa zona de conforto. Eu gostaria de falar nessa manhã, primeiramente a respeito desse homem que foi um dos primeiros apóstolos, os primeiros discípulos a serem escolhidos, que foi o apóstolo Pedro. Porque na verdade essa palavra surgiu da boca dele: vou pescar. E através da sua palavra os outros foram juntos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Pedro. Quem era Pedro? Vamos tentar relembrar aqui quem era Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos, como já falei. Ele era natural de Betsaida, região próxima a Cafarnaum. Mas ele morava em Cafarnaum, da Galileia, um lugar próximo à costa do Mar da Galileia. Ele vivia ali. Também podemos perceber pela palavra de Deus que Pedro, ele era casado. Ele tinha uma esposa, até porque ele tinha uma sogra, certo? Porque Jesus, ele curou a sogra de Pedro, então ele era casado. Agora, existe até uma especulação que fala que Pedro negou a Jesus 3 vezes, porque ele curou a sua sogra. É lógico que isso aí é uma brincadeira, não é verdade? Mas Pedro tinha uma sogra, então ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Pedro era uma pessoa que tinha uma cultura, uma educação um pouco limitada, porém ele era uma pessoa bem sucedida. Por quê?
Porque naquela época existia um dos melhores comércios que existia naquela época, era o comércio da pesca. E provavelmente Pedro, ele com o seu barco, ele tinha ali talvez outros barcos ao seu comando. Isso aí nós estamos, entendendo, e até alguns teólogos falam sobre isso, que o próprio seu pai, ele também era envolvido com pesca, e ele também tinha outros barcos. Então ele devia ser uma pessoa, de classe média. Pedro também falava o que? Aramaico, mas provavelmente ele também deveria falar grego, porque naquela época quem falava grego era igual ao inglês de hoje. Então ele deveria também falar um pouco de grego, né? Então, o que mais podemos dizer sobre Pedro? Talvez até o principal, que Pedro, ele era judeu, certo? Ele era judeu. Tinha uma afinidade com os zelotes, porém, não quero que os irmãos confundam, existe o Simão, o zelote, mas existe Simão Pedro. Simão Pedro não era zelote, porém ele tinha uma afinidade, tanto que ele era uma pessoa de temperamento sanguíneo e gostava de andar com a sua espada, que era uma característica de pessoas que eram simpatizantes dos zelotes. E por tudo, Pedro, ele era judeu. E onde é que eu quero chegar com isso? Pedro, ele era judeu. Vamos entender um pouquinho a respeito dos judeus, porque a cultura judaica naquela época, ela era, não só naquela época, mas até hoje, são pessoas que estudam muito, são pessoas que são muito exigentes. Então nós voltamos olhando para a questão da educação daquela época. Se a gente for fazer uma analogia com os dias de hoje, hoje existe o primário, existe o secundário e existe o nível superior, não é isso mesmo? São 3 setores, são 3 etapas, são 3 ciclos, que é o primário, é o secundário e é o ensino superior. Então naquela época, o ensino primário, vamos poder assim comparar, em que a criança, o judeu, o menino, ele estudava entre 5 a 12 anos no primeiro ciclo, que era chamado de a casa do livro. Existe o nome em hebraico, mas eu não vou aqui falar esse nome em hebraico, porque eu posso cometer um erro de pronúncia. Então existia, mas o significado desse ciclo era a casa do livro. E ali era assim, a criança estudava de 5 aos 12 anos de idade, aproximadamente. Não exatamente, mas aproximadamente, entre 5 e 12 anos de idade, na casa do livro. E ali ele aprendia a geografia, ele aprendia a matemática também já naquela época. Porém, o seu principal foco era o Torá. E para quem não sabe o que é o Torá, fazia parte o Pentateuco, que era os 5 primeiros livros em que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Certo? Amém? Os irmãos estão compreendendo? Pode dizer amém? Amém. Fique ligado. Então, queridos, só que então eles eram exigentes porque, na verdade, a criança era obrigado a decorar vários textos e era obrigado ali a estar aprendendo, e ela tinha que recitar várias vezes, várias passagens, e ali ela se aprofundava para se tornar, quase que um expert em Torá, no Pentateuco. E depois, quando ele concluía esse ciclo do primário, que era da casa do livro, se ele passasse, ele iria subir de nível. Porém, se ele não passasse, ele ficaria para estar junto com os serviços do seu pai.
Naquela época existia carpintaria, que era o caso de Jesus. Naquela época existia a pescaria, né, a pesca, que era o caso de Pedro. Existia a parte da agricultura. Existia a parte de tendas, como Paulo mesmo era fazedor de tendas. Então existia vários ofícios naquela época. Então se a criança, se ela estudasse, mas não conseguisse no final de 12 anos de idade, conseguisse aprovação, ela ficava para cuidar juntamente com o serviço do seu pai. Mas se ela conseguisse, ela iria passar para o segundo nível. Vamos dizer, se fosse hoje, seria o nível secundário. E ali eles ingressavam na casa do aprendizado. Na casa do aprendizado. E ali iria mais ou menos entre 12 e 15 anos, aprendendo agora o restante do Velho Testamento. Os 39 livros do Velho Testamento. E ali da mesma forma, eles eram muito exigentes e tinha que decorar, tinha que saber de tudo, sabe, tintim por tintim, letra por letra, e saber, sabe, de trás para frente, de frente para trás, saber toda a palavra ali do Velho Testamento. Eles eram exigentes, tinha que decorar, a lei tinha que estar viva, tinha que estar impregnada. Eles eram exigentes demais. E se não conseguisse, no final desse ciclo, ser aprovado, novamente ele era excluído desse colégio. Ele iria cuidar dos negócios dos seus pais. Seja aqueles que nós já falamos, a pesca e outras coisas mais. Agora, se o menino passasse, se ele fosse habilitado, se ele não tivesse a reprovação em nada disso, agora ele iria ingressar no terceiro ciclo, que seria como se fosse um curso superior, seria colocado na casa da interpretação. Essa casa da interpretação já era algo muito mais rigoroso. Por quê? Porque ali agora, o rapaz a partir dos 15 anos de idade, ele iria ter que escolher um rabino de renome, e escolhendo esse rabino de renome, ele teria que, passar por vários testes, mas ele não iria ingressar nesse segmento, sendo discípulo de um rabino, se ele não escutasse do rabino uma palavra dizendo: vem e segue-me. Porque na verdade o rabino é que tinha que escolher aquele próximo discípulo. Então, se o menino ele tivesse habilitado, passando por todas essas fases, e chegasse já na época ali de estar junto com o rabino, ele escolhia um rabino de renome, porém não significaria que ele estaria apto a estar seguindo aquele rabino. E naquela época o rabino era o top. Rabino era o conhecedor de toda a lei. Ele era o homem, entre aspas, sagrado. Era o homem que entendia de toda a lei, de frente para trás, de trás para frente. Era o homem, ele era top. Mas o discípulo, ele tinha que escolher, tinha que ser escolhido pelo rabino. Essa era a realidade. Se ele não escutasse a palavra vem e segue-me, ele simplesmente iria deixar tudo e iria cuidar dos negócios do seu pai. Agora, onde é que o irmão quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar que o rabino, era comum o rabino andar pela cidade e vinha aquele monte de jovens, aquele grupo de jovens atrás, acompanhando. E cada coisa que aquele rabino fazia, os discípulos tinham que imitar. Até o jeito dele mexer em alguma coisa, os discípulos tinham que chegar e tinham que mexer também. Mas eis que surge na cidade, aleluia, o novo mestre. Eis que surge na cidade Jesus, que veio para mudar a história de muitos. E quando a gente começa a olhar para Pedro, que era judeu, um homem que, quando Jesus encontrou pela primeira vez, estava no barco pescando. E se ele estava no barco pescando, significa o quê? Significa que ele tinha sido reprovado em algum estágio da sua vida.
Porque o judeu era assim, ele crescia já aprendendo o Velho Testamento todo. Mas quando Jesus chega diante de Pedro, ele encontra Pedro pescando, significa que Pedro tinha sido reprovado. E agora, quando Jesus chega diante de Pedro, Pedro pode escutar, uma vez que ele nunca tinha escutado de rabino nenhum, ele agora escutara de Jesus: vem e segue-me, Pedro, que eu vou te fazer um pescador de homens. Oh, aleluia! E o que mais mexeu no coração de Pedro é que Pedro deve ter pensado assim: nossa, a minha vida toda eu estudei tentando, isso aí é apenas um pensamento, tá, irmãos? A minha vida eu passei tentando ser aprovado, não consegui, e agora vem eu já na minha pesca, imperfeito do jeito que eu sou, com as minhas falhas. Eu não sou habilitado para isso, mas eu escutei um mestre dizendo: vem e segue-me, porque eu vou te fazer um pescador de homens. E sabe, o interessante da vida de Jesus é exatamente isso. É que por mais que a sociedade seja exigente com relação a mim e a você, querendo que você seja aprovado, querendo que você seja, sabe, o top, mas Jesus não te vê dessa maneira, porque Jesus é aquele que te arrebanha, mesmo com todas as suas imperfeições. Jesus, aleluia, ele pôde encontrar, ver em mulher Madalena, uma serva fiel, e como ele a encontrou, daquele jeito, os irmãos sabem, e tantos outros. Sabe, Jesus ele não estava em busca de perfeição, mas Jesus, ele estava em busca de pessoas com o coração quebrantado. E até hoje Jesus continua buscando esse tipo de pessoas. Você pode não ser uma pessoa perfeita, você pode não ser uma pessoa habilitada, aprovado segundo os conceitos dos homens, mas Jesus, ele olha o teu coração, ele te compreende, ele te aceita com todas as suas imperfeições e ele te ama. Oh, aleluia, e ele quer te transformar em um seguidor, em uma pessoa, aleluia, disposta a ter um coração quebrantado e vivendo para ele. Jesus, ele não quer perfeitos, Jesus, ele quer pessoas quebrantadas, verdadeiros adoradores. Aleluia, glória a Deus. Queridos, sabe, Deus, ele é tremendo. Eu ainda nem comecei a mensagem e nem falei o título dessa mensagem. Deixei o título mesmo para o meio. O título dessa mensagem é o amor incondicional de Jesus. Justamente por isso. Sabe por quê? Porque Jesus, ele te conhece, querido, por dentro e por fora. Jesus, ele te conhece, sabe, o interior. Sabe, ele esquadrinha o teu coração. Pessoas podem te conhecer superficialmente, mas ele conhece tudo de você. Ele sabe aquela cidade onde você nasceu. Ele sabe a tua trajetória até hoje. Ele sabe das experiências que você viveu, que você passou. Experiências positivas, experiências negativas. Sabe, ele te compreende e ele te ama. É por isso que o título da mensagem é o amor incondicional de Jesus. Aleluia. Então, queridos, nós vemos aqui que Pedro, ele foi recebido pelo Senhor. Mas, como nós lemos aqui em João, capítulo 21, versículo 3, existe uma pergunta que não nos deixa calar. O que levou Pedro a querer voltar a pescar? Porque Pedro já tinha passado experiências maravilhosas com Jesus. Desde a primeira pesca maravilhosa, onde Jesus fala para Pedro: Pedro, lança a rede ao mar. Pedro ficou assim: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas mediante a sua palavra eu vou jogar.
Ele jogou a rede, quando começou a puxar, diz a palavra de Deus que eram muitos peixes. Muitos, mas muitos peixes. E aí, querido, Pedro já começa a vivenciar uma vida, sabe, diferente. Aleluia, ele começa a presenciar milagres, ele começa a presenciar experiências tremendas, vivendo ao lado de Jesus, sendo um discípulo do Mestre. E a gente for parar para pensar, Pedro acompanhou, né, Jesus em toda a sua trajetória. Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade, e quando ele foi crucificado já tinha 33 anos, então eram 3 anos de ministério, e nesses 3 anos de ministério, pode se formar um profissional, é verdade ou não é? Em 3 anos pode se formar uma pessoa. E aí, queridos, ali Pedro, ele acompanhou a ressurreição de Lázaro, Pedro acompanhou, né, a ressurreição do filho da viúva de Naim, Pedro acompanhou, viu Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Não só isso, Pedro teve a experiência de botar o pé sobre as águas e começar a andar. Oh, glória! Pedro viveu experiências tremendas. E depois de tudo isso, ele agora olha para o mar e decide voltar para o mar. Decide voltar para a pesca. O que se passou na mente de Pedro? O que valeu esses 3 anos andando com Jesus e agora ele querer largar tudo que ele tinha aprendido para poder voltar para o mar? O que estava pensando Pedro ali naquela hora? Eu não sei, mas eu quero entender. E aí eu fico aqui imaginando, existem algumas coisas que podem ter acontecido na mente de Pedro. Primeiramente, uma decepção. Porque esse Pedro, ele esteve tão colado com Jesus, aprendendo de tudo, teve experiências tremendas com o Senhor. E agora, ele numa atitude, falando que estava tudo certo, que Senhor, poxa, eu vou te dar a minha vida, aquele negócio todo. E agora, Jesus fala, olha Pedro, você vai me negar 3 vezes. E realmente aconteceu, Pedro negou ele 3 vezes. E agora, ele não pôde mais acompanhar o Senhor. Talvez a decepção que ele estava vivendo na sua vida era aquilo que estava paralisando ele do seu ministério, na sua carreira espiritual. Ele tenha voltado para o mar. Quantos de nós às vezes não sofremos uma decepção? Ou decepção com pessoas, talvez alguém que tenha dado uma palavra tão dura, né? Às vezes foi uma palavra assim que você estava dando o seu melhor, você estava vestindo a camisa e de repente alguém chega e enfia a faca no seu coração, e você, como é de carne e osso, você tenha se decepcionado, talvez com a liderança daquela igreja, talvez com algum irmão que você amava tanto, talvez com uma pessoa, sabe, algum familiar, de repente até mesmo no seu trabalho, qual você projetava a sua vida, e agora alguém foi escolhido no seu lugar, e você foi deixado para escanteio. Quantos de nós já fomos às vezes deixados por escanteios? Segundo plano, não, vamos colocar esse aqui que esse aqui é melhor, não, vamos botar esse daqui. Talvez Pedro tenha sofrido alguma decepção, talvez não até com pessoas, mas consigo mesmo. Olhando para esse texto, onde Pedro, ele afirmava com todas as suas forças que ele não ia negar Jesus, que ele daria a sua vida por Jesus, mas mesmo assim, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Talvez ele tivesse decepcionado consigo mesmo. O que eu fui fazer? Como eu não tive forças! Como eu não tive forças para não negar ao Senhor! Ele ainda falou comigo, Pedro, você vai dar a sua vida por mim, o galo vai cantar,
Você vai negar 3 vezes antes que o galo cante. Talvez Pedro escutasse aquela palavra e não vou. Eu me conheço. Eu vou negar o mestre nunca, jamais. Eu andei sobre as águas com ele. Eu não vou negar o mestre. Mas negou. Então Pedro talvez estivesse decepcionado consigo mesmo. Talvez querendo agora a aprovação de Jesus, mas ele não acreditava que mesmo depois daquela falha toda, Jesus o tivesse perdoado, ou que Jesus estivesse aprovando ele. Talvez porque Pedro já tivesse experimentado outras rejeições antes, e agora, talvez o que mais ele temia era ser rejeitado por Jesus, porque ele o negou 3 vezes. E às vezes, quantos de nós passamos por isso, não é verdade? Às vezes nós queremos largar tudo, talvez por causa de uma palavra, por causa de alguma coisa que aconteceu, talvez por causa de você mesmo, talvez esperando a aprovação de alguém, e talvez na sua consciência, no seu consentimento, você acha que de repente você não está sendo aprovado, ou que talvez você esteja sendo julgado por alguém. Mas eu quero te dizer nessa manhã, querido, Deus, Ele é o Senhor que cura o seu interior. Ele é o Deus que cura suas feridas. Ele é o Senhor, aleluia, que te abraça, sabe, compreende você com todos os seus defeitos. Em segundo lugar, talvez pudesse ser a arrogância. Como arrogância? Sim, talvez, vamos dizer que Pedro quisesse ser um dos maiores ou o melhor discípulo de Jesus. Quando Pedro fala para Jesus: Senhor, por ti darei a minha vida. Uma coisa nós temos que abrir mão, que Pedro era uma pessoa ousada. Mas sabe, muitas das vezes o querer ser ousado, às vezes atrapalha um pouco a gente. Porque às vezes, nessa atitude, às vezes a gente não quer ouvir, parar para ouvir. E a pessoa às vezes, não, eu tenho capacidade, eu consigo, eu faço, não, deixa comigo. E Pedro era mais ou menos assim, ele era sanguíneo, eu vou resolver. Tanto que cortou a orelha lá do Malco, do servo de sumo sacerdote. Mas sabe, isso aí, a questão da prepotência, da arrogância, da autoexaltação, isso afunda com as pessoas. Isso nos faz lembrar que em 1912, lá em Liverpool, estava saindo do porto um navio chamado RMS Titanic. Os irmãos já conhecem essa história, onde saiu daquele porto com 2.224 tripulantes. E na noite de 15 de abril de 1912, aquele navio, que consideravam ser o maior navio de todos os tempos, é um navio glorioso, onde iria chegar a Nova York com festas, porque era um navio esplendoroso. Naquela madrugada, às 11h40 do dia 14 de abril, ele se choca com o iceberg e começa a afundar. Alguns falaram, ou talvez o construtor, o engenheiro falasse: nem Deus afunda esse navio. Não se sabe se essa frase realmente surgiu ou se foi especulação da imprensa. Falavam também que quando aquele navio estava afundando, os homens que tocavam ali começaram a tocar aquele hino que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Também não se sabe, mas eu sei que naquela noite, naquela madrugada, apenas 710 pessoas sobreviveram àquele desastre. Mas o que levou aquele navio a afundar? Sabe, Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Com Deus não se brinca. Nabucodonosor, ele olhou ali para a Babilônia, né, e viu aqueles jardins,
E ele falou que aquilo ali era para a glória dele. No entanto, ele teve que viver no mato como um bicho, até reconhecer que Deus era o Senhor, para a glória de Deus. Então a arrogância, será que talvez fosse também a questão de Pedro? Ou talvez pelos motivos errados. Quem sabe Pedro quisesse ser, o melhor dos apóstolos. Agora eu quero só deixar para você aqui em Lucas capítulo 22, eu já estou terminando. Lucas capítulo 22, no versículo 32. Talvez fosse também a falta de uma conversão genuína de Pedro. Mas irmão, como é que você pode falar que Pedro não era uma pessoa convertida? Porque Pedro na verdade viveu muitas experiências com o Senhor. E agora será que ele ainda não era convertido? Mas em Lucas capítulo 22, no versículo 33, diz assim a palavra de Deus, versículo 33. Lucas capítulo 22, no versículo 32. Mas eu roguei, isso aí Jesus falando para Pedro, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, ou seja, que não fosse em vão. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Como pode uma pessoa 3 anos andando com Jesus, até andar sobre as águas, ainda não ser convertido? Isso significa, querido, que podemos estar aqui, sabe, vindo na casa do Senhor todos os dias, andar com homens de Deus, fazendo coisas tremendas, entregando folheto, evangelizando, mas ainda pode ter pessoas que mesmo fazendo tudo isso, ainda não ser convertido. Jesus falou para Pedro isso: Pedro, quando você se converter, eita que palavra! E o que é ser convertido? É mudança de estado. Quando Pedro foi ali ousado, querendo defender Jesus no jardim de Getsêmani, aquilo ali demonstrava que Pedro ainda realmente não era convertido. E como saber que uma pessoa é convertida? Pelos frutos se conhece a árvore. Vamos ficar de pé. Mas em toda essa história, eu sei que não vai dar tempo de eu ler esse texto aqui todo, mas na continuidade desse texto, em que Pedro fala: vou voltar para o mar, vou largar tudo, deixar de lado esse ministério, essas coisas que eu aprendi com Jesus, e vou voltar para a pesca. Mas Jesus, ele é tão misericordioso, que ele apareceu ali também. E ali, Jesus, ele estava ali com brasas, já esperando eles na praia. E quando Pedro ele chega com seus colegas, voltando para a praia, eles viram ali que a brasa estava posta, e só ali começaram a reconhecer que era Jesus novamente. Agora eles não tinham motivos para querer voltar a pescar, porque depois da morte de Jesus, essa seria já a terceira vez em que Jesus já tinha aparecido para os discípulos. Então não era questão de acreditar se Jesus tinha realmente iria ressuscitar ou não, porque Jesus ele apareceu dentro do cenáculo com eles, primeira vez com Tomé, sem Tomé, segunda vez com Tomé. Mas existia dentro de Pedro um sentimento de rejeição, já que ele negou a Cristo. Será que Jesus realmente iria perdoá-lo? Iria realmente confiar? Será que ele iria ser reprovado também para o Senhor, pelo Senhor? Mas eis que surge a palavra de Jesus diante de Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, olha para mim, Pedro, olha para mim. Você verdadeiramente me ama, Pedro?
E Pedro respondeu: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes. Ainda que eu fale várias palavras, que eu tece elogios, Tu me conheces por dentro e por fora. Tu conheces o meu coração. Tu sabes o quanto eu te amo. Jesus falou: Pedro, me dá um abraço. Então apacenta o meu rebanho. Aleluia! Oh, glória! Louvemos ao Senhor. Aleluia! Nada pesquei. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Quantos de nós às vezes pensamos assim: Deus conhece tua estrutura, Senhor, não vai dar mais certo. sabe o que está fazendo. Tu sabe quantas vezes eu já tentei. Mesmo que seja Tu sabes, Senhor, o quanto eu já tentei. Tu sabes quanto eu tentei ser perfeito diante de Ti, mas eu não consigo. Tu conheces as minhas falhas, Senhor. Tu conheces. Tu me conheces. Tu me conheces muito bem. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus está falando para você nessa noite, Filho, eu vou nessa te manhã. honrar. Não pare. Não volte para o mar de onde você era, porque esse mar já não te pertence mais. Já não é mais o teu lugar. O teu lugar agora é na presença do Senhor. Deus conhece tua estrutura, Mesmo nas suas imperfeições, sabe o que está fazendo. Ele está dizendo para você: me Mesmo que ama. seja difícil, Se você me ama verdadeiramente, com todas as suas falhas, eu quero te abraçar e quero te usar. Eu quero te fazer um canal de bênção. Eu quero te transformar. Aleluia. O